Bem-vindo ao TechsCast. Hoje o episódio é especial, falando um pouquinho aí da Teletex, da trajetória dos nossos convidados, do negócio de pessoas, cultura. Sou Daiane, integro o time de Gente e Gestão e hoje eu tenho a honra de conversar aqui com o Cris e com a Pri. Fiquem à vontade aí para se apresentar. Bom dia, Pri. Você primeiro. Ladies first. Bom dia. Bom, meu nome é Priscila Bus e estou como diretora administrativa financeira na Teletex, aí já tem aí uns quase 20 anos. Uau! Show. Meu nome é Cristiano, estou como CEO e... acho que eu perdi a conta, mas deve fazer uns 20 e poucos anos de Teletex. Muitas caixas carregadas nesse período. Que legal, que legal. E aí, já que a gente vai falar um pouquinho da história da Teletex, eu acho que é válido a gente voltar lá em 86, quando o Rui, pai de vocês, aí fundou a empresa, né? Por que o nome Teletex? Conta pra gente aí. Olha, Teletex é 86, como você falou, então parte do princípio do Telex, né? O nome, eu acho que em algum momento aí a gente vai conversar com o Rui, ele vai poder confirmar isso, mas até porque em 86 a gente era muito novo, né? Eu e a Priscila, mas sim, ele vem do nome Telex. E aí que trouxe a origem do nome Teletex. E em algum momento ele abandonou, né, a ideia do produto Telex para apostar em computadores e tudo mais. Foi uma medida até audaciosa, corajosa aí do Rui. Como que vocês veem esse momento e essa mudança? O que impulsionou essa mudança aí de foco? Olha, eu acho que ao longo dos anos, a Teletex tem uma marca, o Rui tem uma marca que é bem interessante, assim. Ele é um cara que tem uma visão de futuro bem bacana. Então, lá no passado, quando começou a operação Teletex, naturalmente o que se vendia era Telex, né? E aí as coisas foram evoluindo e entrou a parte de microcomputação. E aí a Teletex começou a vender computador. E, inclusive, na época, o Rui tinha 2 sócios, né? E uma das verticais que existia dentro da Teletex era a parte de catracas, essas telemáticas, se não me engano. Enfim, telemática acho que é uma marca, enfim. Mas vendiam-se essas catracas. E no momento lá acho que divergência de pensamentos, um dos sócios da Teletex acabou saindo. E ficou com essa parte de catracas. E eu até acredito, depois a gente pode confirmar isso com o Rui, mas a parte de microcomputação na época não era a que dava mais dinheiro, mas como eu mencionei, o Rui, como tinha uma visão de futuro bacana, ele acabou, vou ficar com essa parte de microcomputador, ao invés da catraca, e assim foi. Então, essa foi uma visão muito bacana, porque daí o computador teve uma explosão, uma evolução muito grande. E aí, na época da microcomputação, veio efetivamente, né, a computação com Compaq. A Teletex foi uma das primeiras empresas no Brasil a vender Compaq, a marca Compaq. E aí o futuro veio evoluindo. Depois veio, na época, HP comprou a Compaq, a Teletex também, por muito tempo, ficou entre um dos maiores integradores de HP no Brasil, estava entre primeiro e segundo lugar com uma empresa de São Paulo. Mesmo a gente estando em Curitiba, a gente estava nas cabeças aí em relação a HP. E sempre buscando inovação. E aí, nessa época de HP, a gente buscava sair de um mundo de hardware, que era o que a Teletex estava muito... estava encrostado isso na gente, né? Venda de lata, hardware, e essa parte de infraestrutura, de computação. E aí veio a parte de conectividade, quando a gente incorporou a Cisco no portfólio, né? Então, incorporou a Cisco, e aí veio a parte de rede, conectividade, e aí a gente começou a buscar a tal da solução. Vender solução, nós temos que vender solução, atender os clientes de forma mais ampla, parte de solução. E toda essa visão vem já
oriunda lá do passado, de buscar inovação, buscar alternativas para atender sempre melhor o cliente. E hoje a gente vê a Teletex hoje está super reconhecida pela parte de cibersegurança, então vender segurança, e nem se fala mais em solução, se fala de algo bem mais complexo que isso, que é atender o cliente de forma ampla. Então tá dentro do cliente, tá atendendo serviço e software, vamos dizer assim, né? O hardware passa a ser um componente que compõe a solução, mas a parte de serviço e hardware. E eu acho que até mais pra frente a gente vai falar um pouco sobre segurança, acho que vai falar um pouco mais sobre isso, né? Eu não sei o que a Pri lembra dessa parte, como é que você lembra disso, a Priscila, a gente tem uma diferença de idade de 5 anos, 4 anos, né, Pri? Isso. E eu não sei o que você lembra dessa parte aí, fala um pouco aí do... Eu lembro o que me contam, né? Nasceu com a Teletex, né? A Teletex é 1 ano mais nova do que eu. Olá. Né? Então, o que eu lembro era que era promissor, né? Essa parte de microcomputadores era algo que tinha um futuro, né? Quando começou lá super máquinas e cada pessoa teria o seu computador, né? Para utilizar no trabalho. Então, eu acho que foi uma aposta, e foi uma aposta muito feliz da parte dele ter escolhido esse segmento e ter investido nesse segmento. Legal. E aí, aqui a gente tá falando muito, né, da construção, né, da empresa, mas é uma empresa familiar. E aí, como empresa familiar, vira assunto de domingo, né, o pai, a mãe envolvido, e vocês... Qual é a lembrança mais antiga, né? Qual é a lembrança mais antiga que vocês têm aí da empresa? Quando que vocês entraram? Ela passou a fazer parte aí da rotina de vocês, ou vocês ingressaram profissionalmente? Conta um pouquinho aí dessa história de vocês com a Teletex, o ingresso de vocês na empresa. Quer começar, Pri? Fica à vontade. Então, vou começar. Eu só fui começar a trabalhar na Teletex com 17 anos, mas as minhas lembranças são anteriores a isso, né? Eu lembro que eu ia no mercado com a minha mãe para a gente fazer compra de lanche para dar para os funcionários no horário da tarde, né? Então, era um ritual de todo dia, né? Ir no mercado para fazer a compra, para fornecer o lanche para os funcionários, que era uma equipe muito jovem, que tinha que ir para a faculdade depois. Então, isso já veio, né? E também das festas de final de ano, que nós saíamos para comprar presentes para os filhos dos funcionários. Então, tinha lá, né, o ritual do Papai Noel, de entregar, né, a lembrança, o presente no final do ano. Então, essas são as minhas lembranças mais antigas. Mas de ingressar, realmente, foi aos 17 anos, que daí eu comecei como office girl, né, fazendo trabalho externo, indo em cartório, banco, e depois isso foi surgindo novas oportunidades, né? Aí subi para assistente financeiro, aprendi todas as rotinas da época, obviamente bem diferentes do que são hoje, porque era um trabalho muito mais manual, não era tão digitalizado e conectado como hoje. Cobri licença maternidade de algumas meninas dentro da Teletex, então como assistente comercial, como logística, faturamento, enfim. Então acabei conhecendo diversas áreas da empresa em atividades e rotinas operacionais para depois começar a trabalhar realmente na área administrativa. Que legal. E sabe o que é bacana desse ponto que você traz, né, Pri? Para quem nos acompanha e não tá no dia a dia da Teletex, é legal falar que essa preocupação com pessoas que tinha lá atrás, né, de você ir com a sua mãe e comprar aí um lanchinho, hoje no dia a dia da Teletex tem também aí as frutinhas para o pessoal poder usufruir, tem esse cuidado, preocupação com pessoas, festas. É legal quando você traz essa tua primeira lembrança, que ela tá completamente conectada com a cultura lá de trás e que a gente carregou aí aos anos, né, ao longo dos anos aí da Teletex. Isso é presente hoje. Que bacana. E para você aí, Cris, suas memórias? Eu me lembro que faltava lanchinho. Não, brincadeiras à parte, é porque eu digo assim, a nossa mãe, ela fazia os lanchinhos, pegando o gancho aqui da Priscila, porque esse é um negócio curioso, e a gente vê que acontece isso, inclusive na Teletex hoje, com as nossas frutinhas, os nossos lanches lá. Eu me lembro de algumas passagens curiosas, porque
o pessoal do time técnico ia atender os clientes e eles iam com os carros da Teletex, enfim, e voltavam no final do dia. E quando voltavam no final do dia, alguns não tinham mais o lanchinho, porque um ou outro comia o lanchinho do colega de trabalho ali, e isso dava uma confusão, porque eu me lembro da minha mãe preocupada, falando, pô, coitado, os caras chegam, tão no cliente, batalhando lá, e enfim, chega, não tinha lanchinho. Então, são alguns episódios engraçados que a gente inclusive vê na Teletex hoje, tá? Eu vejo que quem fica pro final do dia às vezes acaba ficando sem frutinha. Mas enfim, eu de modo geral, as lembranças que eu tenho, a primeira lembrança que eu tenho, se eu não me engano, foi em 93, 95, não me lembro exatamente quando que foi. Nós tivemos a Teletex participou de uma feira no Barigui, e nós estávamos vendendo computadores, na época aqueles Compaq Presário, enfim, quem lembra disso, e eu era o cara do frete. Eu entregava esses computadores, botava esses computadores nos carros das pessoas, porque a gente fez uma super promoção lá na época, no evento, e as pessoas foram lá e compravam no evento o computador, e saíam do evento com o computador. E a gente vendeu bastante computador, eu lembro que foi bastante computador, e a gente entregava esses computadores. E aí depois eu, de carteira assinada, entrei no estoque, fui trabalhar no estoque, fiquei alguns anos no estoque. Daí fui trabalhar como técnico, fazendo manutenção nesses computadores, nesses mesmos presários aí. Fazia presário Compaq 4410, pesado que é um inferno. A gente fazia manutenção nesses bichos aí. Depois disso eu fui trabalhar com um especialista em plotter. Foi a minha primeira experiência comercial, vamos dizer assim, né? Era especialista de plotter, acompanhava os vendedores para a gente comercializar plotter. Depois disso eu virei vendedor interno, vendedor de governo, e por um bom tempo eu fiquei como vendedor de governo aqui no Paraná, atendendo contas boas, e estava relativamente confortável a minha vida aqui, até que veio esse desafio de abrir a Teletex no mercado Nordeste, né? E daí eu fui eu nunca tinha ido para o Nordeste. Nunca tinha pisado lá, nem a passeio. E eu fui para lá com essa missão de abrir a região Nordeste. E daí eu me lembro que fiquei uns 3 dias ali em Pernambuco, uns 3 dias em João Pessoa e uns 3 dias no Rio Grande do Norte. E aí acabei optando por ficar em João Pessoa, até pela geolocalização de estar no meio. E aí a gente abriu a operação lá. A operação fluiu bem nos 5 anos que eu fiquei lá. Ela evoluiu muito bem, enfim. E aí até que veio o convite do Rui para voltar para Curitiba, para o Paraná, para assumir na época uma posição de diretoria comercial. E aí, poucos meses depois, veio o convite para assumir a presidência da Teletex. Então, essa é uma trajetória bem curiosa, talvez interessante, né, de ter passado por várias áreas. Legal, legal. E é bacana ver que vocês dois, né, participaram aí de ponta a ponta, né, de processos de várias áreas, né, para ir se aprofundando e conhecendo do negócio. O Cris já tá forte desde essa época de carregar as caixas, então, né? Acho que a força já vem desde lá. E é bacana, e aí você comentou, né, esse momento de assumir essa passagem de bastão, quando que ficou claro, poxa, tô sentado nessa cadeira, agora a decisão é comigo. Qual foi o maior desafio que você encarou desde essa passagem de bastão? Quando que você sentiu mesmo, agora é comigo, e o maior desafio que você teve aí? Olha, eu acho que tem algumas passagens interessantes, né? Acho que até eu e a Priscila, e a gente sempre conversava e achava, né? E foi uma surpresa muito grande para nós isso, porque o Rui, a gente sempre achava que ele tinha um apego muito grande, assim, pela Teletex, e acho que até tem, mas ele foi muito... quando ele passou, ele realmente falou, ó, daqui para frente é com vocês, e dali para frente foi com nós. Então, as nossas conversas são muito estratégicas, alguma coisa de financeiro, alguma coisa nesse sentido, mas realmente ele passou. E isso eu acho que aconteceu quando a gente tinha um problema sério com um CRM dentro da Teletex.
Me lembro que os vendedores não preenchiam o CRM. E tinha funcionário lá que tinha muito tempo de casa e tal, enfim, né? Esse foi o maior desafio, porque a Teletex, quando eu voltei de João Pessoa para assumir a Teletex já tinha seus 27, 28 anos, né? 2018, enfim, já tinham pessoas ali que tinham bons anos de Teletex e, de certa forma, já tinham alguns vícios, vamos dizer assim, né? Então, um caso emblemático para mim foi quando eu comecei a tentar mostrar a importância de um CRM e algumas pessoas não queriam preencher, enfim. E tinha uma pessoa específica que tinha muito tempo de empresa e falou, eu não vou preencher porque isso não vai dar em nada, já passaram outras pessoas aí onde você tá e isso nunca dá em nada. E eu falei, não, só que dessa vez vai ser diferente. E a gente acabou entrando numa zona de conflito e aí eu chamei o Rui e falei, não dá mais, eu vou desligar essa pessoa, porque pelo tempo de casa, ela tá influenciando as demais. Então, se a gente não conseguir fazer isso, ele falou, fique à vontade, a decisão a partir de agora é tua e as consequências são tuas também. E depois dessa conversa, eu tomei essa decisão e desliguei essa pessoa e muita gente falava assim, isso aí não vai dar certo, o Rui não vai chancelar isso ou coisa nesse sentido. E acho que essa pessoa ligou pro Rui e falou, você imagina o que aconteceu e tal. E eu acho que pela surpresa dessa pessoa, o Rui falou assim, olha, se o Cristiano tomou essa decisão, é a decisão que vai ser seguida. Eu não participo mais da Teletex e essa decisão é que tem que ser acatada. Então, nesse momento, e era uma pessoa que tinha 20 e poucos anos de empresa, eu senti realmente que ele realmente tinha saído da Teletex, ele acompanha de forma um pouco mais longe, mas realmente as tomadas de decisões ficaram conosco. Então esse foi um momento emblemático para mim que eu falei assim, nesse momento eu senti que o bastão tinha sido passado, né? As responsabilidades também, vamos dizer assim, né? As consequências disso também. Legal. E para você, Pri, você trouxe aí desde o início, né, o quanto que você participou, mas em que momento você percebeu, poxa, é uma empresa familiar que está crescendo, está ganhando robustez, tem oportunidade aqui na gestão financeira? Como que você percebeu que era a área financeira que você podia contribuir? Como que foi para você esse momento também de entrada, assim como foi pro Cris? Olha, acho que demorou um pouco para cair a ficha, né? Acabou sendo uma consequência trabalhar na Teletex. Eu lembro que durante a faculdade eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer, né? Para qual profissão eu iria me direcionar. Eu lembro que eu combinei com o Rui, né, coisa de adolescente, que se eu trabalhasse lá, depois que eu me formasse, ele iria me ajudar a montar um bar. A Priscila sempre quis ter um bar. E isso nunca aconteceu e eu hoje agradeço, que eu falei, meu Deus, da onde que eu tava com a cabeça de querer abrir um bar, gente? Mas enfim, aí começou a trajetória e eu demorei para me encaixar, sabe? Eu demorei para começar a ter gosto e gostar do que eu estava fazendo, né? Porque até então era tudo muito burocrático, né? Muito operacional. Você não conseguia ver o resultado do que você faz, né? Você segue ali diversos comandos, né? De operações rotineiras e você não vê resultado daquilo. Enquanto você não está né, na parte mais estratégica. Então, eu tive ali um aprendizado um pouco tardio, né? Eu era uma pessoa muito nervosa, muito irritada, né? Muito... Mas, com o tempo, eu fui vendo que não precisava ser daquele jeito. E eu acho que a mudança começou a acontecer, né? A ponto de ver, nossa, não, isso aqui
tem futuro, né? Quando começava a perceber que estava movimentando dinheiro e que aquilo, né? Quando você via aquela quantidade de pessoas na folha de pagamento e perceber que no início eu conhecia o nome de todos que estavam na folha de pagamento e hoje eu olho a folha de pagamento e falo, meu Deus, tem tantas pessoas aqui e eu já não conheço pessoalmente quem são essas pessoas. Então, era ver essa evolução e de volume, não só de dinheiro transitado e movimentação e de faturamento, como também de movimentação de pessoas ao longo do tempo, né? De quantas pessoas já passaram pela operação e quantas pessoas permanecem na operação e o quanto isso está evoluindo ao longo do tempo. E ver no mercado, né, o nome da Teletex e os clientes que nós temos. Enfim, eu acho que começa a aparecer essa visibilidade que quando você está dentro, você às vezes não tem essa percepção. E aí, quando você vê que o nome já é uma marca conhecida, já tem ali um peso, né, uma solidez, você fala, nossa, realmente tem ali uma perspectiva muito grande de futuro, assim como o que já construiu até aqui, né? Que orgulho saber, né, que vocês fazem parte e estão construindo juntos, né, isso. Eu acho bacana que o Cris comentou, né, que você tinha vontade ali de ter um bar e tal, e para quem nos acompanha saber, eu soube aí de uma história, né, e a gente vê isso também, né, na Teletex, essa cultura de a gente tem confraternização, tem festas, tem esse acolhimento, faz parte, e aí, né, fazendo a conexão com o bar, teve uma história que vocês compartilharam aqui, né, dessa questão até lá atrás do teu pai, quando começou e trazia uma coca, e de repente isso virou mais cerveja, e acho que isso se conecta com a ideia do bar aí, não? Como que é essa história? Olha, isso o Rui conta, e é uma história muito bacana. Na Teletex, eu sempre digo, né, para quem tem a Teletex formou excelentes profissionais que hoje estão formou e continua formando, né? Profissionais que hoje estão em fabricantes, enfim. Só que lá em 86 foi a fundação, 89, era um ingresso de muitos jovens, assim, o Rui era um cara que gostava muito das pessoas que tinham formação na escola técnica, né, no Cefet, então as pessoas que, meu Deus, quem fazia Cefet podia, né, trabalhar na Teletex. E eram muitos jovens, então tem uma história engraçada que ele conta, porque é o seguinte, né, quando começou a Teletex, o Rui é um cara que gosta muito de confraternizar acho que agradecer, né, a gratidão é um negócio muito importante, e eu digo que tinha festa, acho que quase toda sexta-feira lá na Teletex, quando era no Alto da Glória, e ele sempre conta que as festas começavam assim, eram 2, 3 engradados de Coca-Cola e um engradado de cerveja. E a costela rolando, né? A dona Jesuína, na época, fazia costela lá, enfim. E com o passar do tempo, os jovens que ali estavam começaram a crescer, começaram a ficar mais velhos e tal. E aí os churrascos eram, em vez de 2, 3, era... umas 2 de coca e começou a ter 2 de cerveja. E assim por diante. E a costela rolando. E aí chegou um momento que era 1 engradado de coca, 3 de cerveja e mesmo assim, e a costela rolando a ponto... Teve situações que era 1 Coca-Cola e 4 engradados de cerveja. Então essas histórias são engraçadas porque elas contam um pouco da história da Teletex. E essa é curioso, né? Porque a costela rolando, tanto que eles conseguiram derreteram a churrasqueira de tanta costela que fizeram lá. E nessa, vamos dizer assim, nessa vibe mais descontraída, conseguiu-se crescer, formar bons profissionais e ter uma boa reputação no mercado, enfim, isso é um negócio interessante. E atraiu a Pri, né, que ela pensou, poxa, bar, né, bebida, cerveja, tô vendo uma oportunidade aqui também, né, acho que brilhou, né, aí. Se tivesse aberto um bar pra Teletex naquela época, acho que tinha ganho dinheiro. Aí, tinha sido uma boa oportunidade. Pri, eu achei muito legal quando você traz, né, essa questão de, poxa, antes eu conhecia todo mundo pelo nome, agora cresceu.
eu não consigo mais saber, né, de todo mundo, né? Então, o quanto a empresa está crescendo, vocês dois estão à frente, tocando. E como que vocês fazem, né, diante desse tamanho que a empresa tomou hoje para manter o equilíbrio? Como que é a relação de vocês, né? Juntos no dia a dia, tomar decisão, os dois são iguais, é um equilíbrio, quem acelera, quem freia. Como que isso funciona, a dinâmica de vocês dois no dia a dia, Pri? Conta pra gente. Começa você. A Pri freia. A Pri é o freio, você é o acelerador, então. Eu acho que... eu digo assim, eu sou uma pessoa mais otimista, vamos dizer assim, né? Não que ela não seja, mas a Priscila, ela é mais realista do meu ponto de vista, e ela pé no chão. Pé no chão, mais realista. Eu já sou mais otimista, então para quem me conhece, tá lá dentro da empresa, sabe, né? Vamos pra cima o tempo todo. Então eu tenho vontade de crescer, de poder mudar mais vidas, vamos dizer assim, das pessoas. Hoje a gente tá com mais de 300 pessoas e eu gostaria de começar a trabalhar numa expansão territorial, ir para outros países, começar a pensar como a gente está fazendo agora, como a gente fez, né? O escritório em Orlando, em Miami, e começar a fazer essa expansão. Então, eu sou uma pessoa mais que tenho mais ambição, vamos dizer assim, né? Eu quero crescer, eu quero chegar em 1 bi, 2 bi, quero crescer e talvez trazer outras empresas para fazer M&A e continuar crescendo, e tenho essa sede de crescimento. E a Priscila, eu acho que ela faz um contraponto, assim, que isso é bem importante, porque não adianta você entrar num carro esportivo sem freio, a gente sabe o que vai acontecer, né? Então, até isso a Priscila sempre comenta, né? Assim, às vezes, crescer demais no momento errado também é perigoso. Não é só, às vezes, um projeto grande ou uma inadimplência, alguma coisa nesse sentido, mas você crescer demais no momento errado, se você buscar aí estatisticamente, tem várias empresas que quebraram porque cresceram demais com uma base, não numa base sólida. Então, eu acho que a gente faz esse contraponto, que é bem bacana, ela acaba segurando um pouco, e isso é muito importante para a evolução da Teletex. E Pri, como que é para você ser o freio aí? E tem alguma situação que você falou, opa, daqui não passa? Como que você conta aí dessa dinâmica? Eu acho que a preocupação é manter o equilíbrio, né? A Teletex, ela sempre foi conhecida no mercado por ser uma empresa que é boa pagadora, né? A gente sempre pagou em dia todos os compromissos, né? E o Rui também sempre falou, primeira, né? Qual era o nível de prioridade, né? Nós tínhamos que pagar primeiro os funcionários, depois nós tínhamos que pagar, né, os fornecedores, os impostos e aí o restante, né? Então tinha ali uma questão das prioridades dos pagamentos. Então, eu acho que é um orgulho falar que a Teletex acho que nunca atrasou uma folha de pagamento ao longo de toda a história dela, né? Assim como também a gente nunca deixou de honrar um compromisso com o banco. Então, a Teletex, ela é conhecida por essa solidez financeira, por esse compromisso de sempre manter em dia, não só a questão financeira, como os combinados, né? Então, eu acho que quando existe franqueza, transparência, as pessoas se sentem mais seguras, né? Então, a gente vê hoje muitos bancos que conhecem, né, esse histórico e vêm conversar com a gente, querendo fazer negócio com a gente, né? Ao invés da gente estar toda hora buscando, né? A gente hoje trabalha aí com pelo menos uns 15 parceiros financeiros, por ter construído isso ao longo da história. Então, eu acho que é legal e é interessante você manter esse relacionamento com todos eles de uma maneira aberta, né? Porque você não sabe qual é o dia de amanhã e o que você vai precisar e que tipo de parcerias vão surgir, né? Então, é importante manter a questão do endividamento controlado, de você casar operações com os clientes, com os recebimentos, de manter uma receita recorrente para, né, suportar a operação, para que você faça o investimento correto de acordo com os negócios que você quer suportar. Então, eu acho que tudo isso é mais conservador, né? Acho que da minha parte, para manter ali a questão sustentável, porque para você ter parceiros, né, tecnológicos,
você tem que ali manter a parceria em dia. E acaba muito indo de você cumprir com o que foi o combinado. Então, acho que isso também faz com que a Teletex tenha a base necessária para continuar crescendo. Mantém o alicerce, O né? alicerce, A exatamente. base sólida, como eu falei, né? Então isso é importante. Essa combinação, né? Sim, Do sim. freio, do acelerador e o equilíbrio. E é legal, né? Teve essa passagem de bastão do Rui para vocês, que inspirou. E aí vocês mantiveram a empresa, né? Sólida, constante, com ambição, olhando para o crescimento e expansão. E tudo isso, né? Tem aí pessoas, né? Que também estão aí dando a base. E de alguma forma vocês conduzem isso, né? De uma forma bacana. Quando a gente contou aqui as histórias, essa cultura que permeia lá desde o início e vocês conseguiram manter essa responsabilidade que a Pri traz na fala dela com pagamento e vocês foram sustentando isso. Como que vocês fazem para no dia a dia entregar essa autonomia com responsabilidade para as pessoas, manter essa integração, manter essa cultura viva? Como que vocês fazem, né, para manter aí as pessoas, inspirando as pessoas, como vocês também se inspiraram aí também? Como que é isso no dia a dia, manter a cultura da Teletex? Olha, eu acho que a gente aprendeu ao longo do tempo o seguinte, a gente confia nas pessoas, né? As pessoas que trabalham conosco, a gente confia. E é natural, eventualmente vai ter desvios, isso acontece em qualquer lugar e tudo mais. Acho que o mais importante é a gente não cercear os bons pelas experiências ruins que nós tivemos, porque é natural e vai ter e faz parte, né? E dizer que a gente não errou com uma ou outra pessoa também, isso, imagina, nós erramos, nós somos humanos, a nossa experiência profissional é dentro da empresa. Claro, a gente estuda, a gente tenta se atualizar e tudo mais, e conversa com pessoas que também têm empresas, troca ideia, brainstorm e tal, mas a gente erra, então... Isso é positivo, né? Exato, eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é aprender com os nossos erros, então... Da prerrogativa que a gente aprendeu, a gente é uma empresa, eu considero que a Teletex é uma empresa humana, né? A gente pensa nisso e acha isso muito importante. Então, e eu acho que isso faz a diferença no final do dia, né? Para nós é importante saber, eu conto isso, falo isso, para nós é importante saber quantas vidas a gente está mudando, quantas vidas a gente mudou, quantas pessoas, eu vejo, é tão satisfatório quando várias pessoas chegam para mim, cara, a Teletex mudou a minha vida. Eu não tinha uma perspectiva financeira, uma perspectiva profissional, uma perspectiva de crescimento como tem, como eu tenho hoje, como a Teletex me proporcionou, me financiando o estudo, me financiando a certificação, me financiando coisas nesse sentido, que é um negócio que a gente já faz há muitos anos. A Teletex é muito conhecida por ter uma capacitação técnica alta, então a Teletex financia os profissionais que estão lá, né? Então, eu acho que isso vem de muito tempo, a gente aprendeu isso há muito tempo e continua trabalhando nessa linha, e a gente vê que essa linha funciona. Claro, a gente não significa que o lado humano também vai deixar de lado performance, eficiência ou coisa nesse sentido. Então isso é muito claro também, né? A gente não pode, porque no final do dia, e sem hipocrisia, a Teletex não é uma ONG. Ela é uma empresa, como diz nosso pai, com fins lucrativos, né? E assim como todas as pessoas, a gente também gosta de dinheiro. Ele tem um termo que ele fala, não é emoção social, é razão social. Exato. Ah, legal. Mas é óbvio, né? A gente tem passagens, situações engraçadas aí. Teve pessoas... Tem um técnico que está conosco até hoje, para você ver. Eu conto essa história sempre aí. Foi fazer um atendimento, eu acho, no final do dia, foi surfar lá, isso foi lá em Florianópolis, na região ali de Florianópolis, foi surfar com o carro da empresa, roubaram o carro da empresa, né? Eu acho que em outra situação, qualquer outra empresa, talvez esse cara não tivesse mais na operação, mas, enfim, ele não omitiu, foi a primeira coisa que falou, foi honesto, foi verdadeiro,
E, enfim, isso não foi na nossa época, né? Foi na época do Rui e foi, enfim... Não, eu já estava no financeiro. Não, você, mas acho que... Mas não era eu, né? Como CEO. Então, até hoje pagando as promissórias do O carro foi encontrado. Ah, legal. Eu acho que ele foi surfar com o carro e outro cara pegou o carro dele pra surfar em outro lugar, tá ligado? Então eu acho que foi isso que aconteceu, mas enfim, sempre a prerrogativa da inocência, né? Legal. Pra depois a gente buscar e ver, falar, pô, não, tem a malícia aqui ou tem... aí a gente vai tomar a ação necessária, mas a gente sempre vai tentar buscar a prerrogativa da inocência antes, né? Esse reforço ao positivo mesmo. Exato. Legal, legal. E para você, Ipri, como que você vê essa condução da cultura? Como que é para você hoje sustentar a cultura, apesar, né, desse foco na legalidade, né? É necessário também aí esse foco em cultura, cuidar das pessoas. Como que é para vocês no dia a dia também? Eu acho que isso... Estão tendo rituais na empresa. Eu acho que até então, eu não sei se todos sabem, mas não existia RH na Teletex. A Folha era algo terceirizado, né? E a gente mantinha isso única e exclusivamente mais para as questões legais, né? Atender os requisitos legais. E essa gestão era feita pelos gestores, pelos líderes da área. E cada um tinha provavelmente um estilo diferente de liderança. Quando realmente se criou uma área, né, de gente de gestão, começou a ficar mais claro que o que tinha que permear pela liderança e na empresa era a cultura. É você trazer uma cultura forte. Por mais que a cultura já estivesse entremeada nos valores da Teletex, eu acho que tinha que tratar isso para que todos estivessem com o mesmo discurso. Da expansão, né? Conseguir manter isso e ter esse discurso e as atitudes alinhadas, né? E acredito que aí esses rituais de cumbuca, pílula da cultura e algumas outras iniciativas que tiveram, eu acho que realmente fez com que a cultura se fortalecesse ao longo do tempo. Mas, obviamente, sempre mantendo os valores de antigamente e trazendo isso, né? Então, os valores, eles se mantêm, né? E hoje se faz essa conexão, né? Dos valores com a cultura e esse engajamento de trazer as pessoas para né, que tenha essa conexão, que eles sintam essa conexão e esse pertencimento à Teletex, à cultura da Teletex e aos valores da Teletex. Entregar resultados com pessoas, né? Exato. Pessoas. No final do dia, como dizem por aí, pode parecer, às vezes, uma frase batida, mas um CNPJ é formado por vários CPFs e são as pessoas que fazem a diferença. E a gente já percebe isso há um tempo, né? A Teletex deu esse crescimento exponencial nos últimos 7, 8 anos, que a gente multiplicou o faturamento aí por 10, investindo em pessoas, trazendo pessoas boas de mercado, investindo nas pessoas que têm vontade de crescer dentro da Teletex, e a gente percebe que isso boas pessoas engajadas, boas ferramentas, a Teletex proporcionando possibilidade de crescimento, possibilidade de evolução, é o que está fazendo esse crescimento. Então, é nesse sentido que a gente quer continuar. Boas pessoas, continuar investindo nas pessoas, continuar crescendo e trazer essa cultura que a gente tem do passado, mas claro, né, a cultura e os valores são os mesmos, mas a gente vai atualizando ela para os dias, porque as coisas mudaram de 86 para 2026, né? São 40 anos. E então as coisas mudaram, a gente tem que se atualizar. Uma geração diferente, já diferente, que eu já nem sei mais se é Y, Z, qual geração é, mas são expectativas diferentes, são coisas diferentes e a gente tem que se atualizar com relação a isso, para receber pessoas jovens que têm uma mentalidade diferente, eventualmente às vezes acha que é um pouco mais difícil, enfim, não importa, a gente tem que estar preparado para isso.
Os desafios vão mudando ao longo do tempo. E aí, pegando o gancho, né? Assim como as pessoas, né, vão mudando, gerações vão vindo e é necessidade de mudança, né? No conduzir essas pessoas, né, para o atingimento aí de resultados e negócio, o negócio também precisou mudar, né? E em algum momento também teve essa questão de, a gente comentou ali no início, né, de deixar de trabalhar somente aí com o produto e agregar a questão de serviços, né? Como que foi essa mudança estratégica, essa visão de negócio, né, essa virada de agregar, né, entrega de serviços e algum case de sucesso, alguma relação com os clientes que vocês queiram contar, falando um pouquinho do negócio aí ao longo desse tempo. Quer falar, Pri? Olha, eu fico mais no back-office. Eu acho que esse contato com o cliente acaba sendo mais da parte comercial. Mas assim, ó, de modo geral, isso... estratégia. Isso passa por estratégia, né? Observar o mercado, observar o que o nosso comercial traz para dentro de casa. Hoje a gente tem um time de arquitetura fantástico, que cuida de portfólio também, então a gente senta, analisa portfólio e tendências de mercado. Então a gente, graças a Deus e muito trabalho, a gente consegue observar as tendências de mercado e já vai buscando isso, né? Então, cibersegurança, a gente já está trabalhando nisso faz algum tempo, então a gente já ganhou vários prêmios da Cisco, o melhor canal Brasil, melhor canal da América Latina de segurança, então, dentre outros prêmios e dentre outras, de outros fabricantes também, enfim, mas buscando isso, né? Então hoje a gente tem um SOC super estruturado com questões de analíticos para que os clientes consigam observar em dashboards analíticos o que está acontecendo em tempo real dentro da sua estrutura, o que aconteceu no passado, presente e agora implementando questões de inteligência artificial para dar uma perspectiva de futuro. Então, é isso que a gente busca, né? Agregar nesse momento, assim como eu te falei, era hardware, solução, e agora a gente está buscando uma parte de serviço com software e agregar mais ao negócio do cliente dentro do que a gente consegue fazer, com cibersegurança, observabilidade e tudo mais, né? Tanto que a gente criou uma marca nossa, que é o CyberCare, que ele engloba uma série de ofertas teletechs. Às vezes até independente do fabricante, mas é uma solução que a gente entrega isso para o cliente. Então faz um SafeX, que é o que a gente denomina o nosso serviço de assessment, vamos dizer assim, no cliente. Então a gente tem, eu nem me lembro exatamente quantos passos a gente tem ali, mas eu acredito que devam ter mais de 50 passos para identificar a maturidade de segurança dentro dos clientes e como isso, né, e fasear isso dentro dos clientes para que eles não, eventualmente, tem cliente que não quer fazer ou não pode fazer um investimento de uma única vez, então ele consegue fasear isso e acompanhar a evolução da maturidade de segurança dentro do cliente. Então, esse é só um exemplo de como as coisas mudaram. No passado, a gente não pensava muito em segurança, né? Queria vender solução de processamento, de conectividade. Hoje em dia, a gente pensa muito mais na proteção do cliente, NOC, SOC, enfim, esse é para onde a Teletex está indo, está se diferenciando. Então, esse é um futuro, um puta futuro assim que a gente vê e tendência de mercado e a gente tá seguindo isso. O mercado mudou e a Teletex foi acompanhando, né? E é interessante que algo muito forte na cultura, né, da Teletex é esse cuidado com pessoas, como a gente trouxe, mas tem também, né, um cuidado e uma preocupação com o cliente. Aí quando você coloca até a questão aí do cheque ali, do serviço que a gente está entregando, ele tem isso, mas tem uma preocupação muito forte, tá lá nos princípios, nos valores, esse cuidado e atenção com o cliente. Tem algum case, alguma história aí de sucesso que demonstra aí o quanto a Teletex está priorizando e cuidando, né, do cliente? Sem sombra de dúvidas. Tem algumas. Mas, assim, sempre falando de segurança, são temas sensíveis, né? Mas tem recente um hospital super
renomado na região Nordeste, onde a gente... Esse hospital foi atacado. Ele é um hospital que tem, inclusive, uma parte de oncologia infantil. E as crianças não podiam ser atendidas, cirurgias estavam paradas. Então, aliás, eu nem sei como tem uma cabeça de gelatina que faz um negócio desse, que ataca um hospital, alguma coisa nesse sentido, né? Um crime desse. Então, cabeça de gelatina, porque eu tô sendo educado aqui, porque é um filho da puta. Mas, enfim. E a gente atuou nesse hospital. Eles chamaram a gente para ajudar. E aí a Teletex foi com força total, conseguiu restabelecer o ambiente do cliente, conseguiu estabilizar o ambiente. E nisso... a gente não tinha nem contrato com esse cliente. Nós não tínhamos... A gente tinha vendido um produto ou outro lá, e aí eles nos chamaram para ajudar. A gente estava no momento de implementação, se não me engano. Implementação do SOC, se não me engano. A gente não tinha nem... Enfim, era um contrato que tinha sido assinado e, na verdade, acho que a gente não tinha nem começado. E aí foi com força total, conseguiu restabelecer e virou um case e uma relação de confiança gigantesca. Uma parceria entre a Teletex e esse cliente, que hoje a gente cuida de uma boa parte da segurança do cliente, para não dizer quase toda a segurança. E, graças a Deus, o ambiente estável, enfim. E assim como esse hospital, tiveram outros clientes. Alguns clientes que também, normalmente, a gente acaba atuando antes, atua preventivo, e preventivo, né? Graças a Deus. Que, assim, a gente não tem um histórico muito grande de clientes nossos que tiveram problemas, né? Mas ninguém está livre de essas coisas são complicadas e os ataques são cada vez mais complexos, enfim, né? Mas a gente toma todo cuidado, investe muito nisso, não é pouco dinheiro que a gente investe para manter isso estável. Mas, de novo, o nosso foco tem que ser o cliente, porque no final do dia são os clientes que movimentam a Teletex, né? Porque você não, no final do dia, você não consegue cuidar de pessoas se você não tiver clientes. Então, é um ciclo, talvez um ciclo infinito, porque a gente tem que cuidar de pessoas, as pessoas que têm que estar aqui são cientes que o cliente que traz a receita para dentro da operação, e quanto mais receita, melhor a gente consegue cuidar das pessoas, e esse ciclo vai seguindo e vai evoluindo. E então, os clientes e os nossos profissionais é o que a gente tem de mais rico, e a gente tem que cuidar disso com muito carinho. Legal, é o impacto, né? O impacto na sociedade, né? Não só no cliente, mas o impacto na sociedade. E aí a gente vai, né, caminhando um pouquinho aqui para o final. A gente falou um pouquinho da história, de como que a gente chegou até aqui. Vamos olhar um pouquinho para o futuro. Tem algum spoiler aí sobre os próximos 5 anos, seja na área financeira, seja na parte estratégica do negócio? O que vocês podem contar para a gente? O que a gente pode esperar as cenas dos próximos capítulos da Teletex? Fala você antes, porque eu não... Sobre esse tipo de assunto, eu não sei guardar segredo. Ai, sabemos bem. Não, Eu acho que o que toda empresa busca é perpetuação, né? Não só a perpetuação, continuidade, como sustentabilidade e expansão. Eu acho que a ideia daqui para frente é continuar expandindo, continuar crescendo e... expandindo, eu acredito, não só, né, a nível nacional, mas também aí buscar na América Latina, novos mercados, né, continuar crescendo, expandindo a própria infra física também, né, para conseguir atender melhor os colaboradores, né, a estrutura, clientes. Então, eu vejo isso como um passo que vai acabar acontecendo naturalmente e organicamente, que seria a expansão. Agora, né, eu acho que os momentos em que isso vai acontecer, eu acho que vai ter ali alguns marcos, né? A questão de como esses investimentos vão vir, como que vai acontecer.
né? Se isso vai partir para uma cisão, fusão, aí eu já não tenho, isso não está definido e não está traçado, mas estamos abertos a isso. O tempo vai dizer, né? Olha, do meu lado, o céu é o limite. Como, né, eu tenho essa ambição de chegar a 1 bilhão, 2 bilhões e assim por diante, continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar mudando a vida das pessoas. Então, como a Pri falou, expansão territorial é uma realidade que já está batendo na nossa porta. Talvez novas verticais, né? Novas linhas de produto, enfim, alguma coisa nesse sentido, talvez também comece a incorporar o portfólio da Teletex para que a gente consiga abrir um pouco o leque de atendimento dentro do cliente, né? Então, como a gente já está dentro do cliente, tentar olhar mais coisas dentro desse mesmo cliente, fazer um upselling disso, né? A gente tem uma questão importante que a gente está investindo, vai começar, e está investindo, já vai investir mais ainda, que é numa questão de adoção em relação ao que o cliente está usando. Tá junto do cliente para ver se tudo que ele comprou ele está sendo usado, porque não tem nada pior do que você comprar alguma coisa e não usar, né? Então, acompanhar essas questões. Então, tem uma série de novidades que a gente está trazendo, que a gente está trabalhando para atender melhor o cliente, como a Priscila falou, infraestrutura interna, expansão para atender melhor os nossos profissionais, mais conforto, enfim, eficiência. Essa foi a palavra do nosso kickoff 2026. Muita eficiência, ganhar eficiência. A ideia é que as pessoas, eu digo, não trabalhem nem menos e nem mais, mas trabalhem na mesma intensidade, só que com muito mais eficiência, tentar trazer mais pessoas para o estratégico, deixar o operacional com um RPA da vida, uma inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido. Então, a palavra eficiência foi a palavra do nosso kickoff e é para onde a gente ia. A gente quer fazer mais com menos, com qualidade de vida, enfim, esse é o grande objetivo. E aí sim, como a Pri falou, o crescimento ele vai acabar sendo consequência dessa evolução, dessa eficiência. Aí vem, se Deus quiser, América Latina, Colômbia, Chile, Argentina, enfim. E aí, né, continuar expandindo, como eu falei, a gente está com o escritório em Orlando e está com a nossa warehouse lá que faz consolidação de carga em Miami. Então continuar evoluindo, continuar crescendo e de novo, com valores. A gente não quer crescer nas costas de ninguém, não quer crescer sacaneando ninguém. Nós vamos crescer trabalhando, se for o nosso momento vai ser. Eu sempre digo, se for R$1 e for nosso, a gente quer, mas se não for, não queremos. Então, de forma honesta, de forma honrosa, é assim que a gente quer sustentável, é assim que a gente quer crescer, no nosso time, trabalhando bastante, é assim que a gente busca evoluir. Mantendo aí os valores que trouxeram até aqui, né? Manter eles aí pelos próximos 40 anos, que seja no mínimo, né? Perfeito. No mínimo. Gente, muito legal, né, o papo, e a gente conseguiu contar muito para quem nos acompanha aqui, né, da empresa, um pouquinho da relação de vocês, mas pra gente fechar de uma forma especial aí, o que vocês poderiam dizer um ao outro, né, Pri, ao Cris, a Pri, que vocês não tenham dito ainda, algo que vocês admirem um no outro, que vocês possam aí compartilhar um com o outro e com o público que nos acompanha aí. Não sei se tem alguma coisa que a gente nunca disse. Então reforça pro pessoal conhecer. Eu acho que a nossa relação... a Priscila é minha irmã, eu amo ela, minha irmã caçula. E eu fico muito feliz com a evolução da Priscila, quando eu vejo a Priscila evoluindo. E isso de forma geral, profissional, como mãe, que é uma excelente mãe, né? Então, tudo isso vem junto, cresce junto. A nossa empresa é familiar, então, por enquanto, nos finais de semana, inevitavelmente, a gente acaba falando de trabalho.
num passado não muito distante, tinham muitas farpas. Hoje já é um negócio muito mais tranquilo, muito mais gostoso. A gente está evoluindo junto. De novo, evoluindo como pessoa, evoluindo como profissional. Então, eu acho que o que eu desejo com ela é crescer junto, a gente evoluir junto, de forma profissional, como empresa, como pessoa, poder estar do lado dela aí, quanto for possível. Legal. Pri? Bom, acho que eu queria parabenizar ele pelo executivo que ele se tornou, né? Pela pessoa que ele também evoluiu aí ao longo do tempo e se tornou uma pessoa benquista, né, por todos, competente e tá colhendo esses frutos, tá colhendo, né, o sucesso. E dizer assim que eu o valorizo como CEO, como executivo, que ele vem fazendo um ótimo trabalho e que esse trabalho pode ser um trabalho... A gente comentou isso na questão do livro que a gente fez na Cumbuca, pode ser um trabalho um pouco solitário, né, um pouco desgastante. Ele viaja bastante, acaba deixando a família, né, e aí todo esse esforço que ele está fazendo é pela empresa, né, tudo... Né, o que tem que abrir mão, o tempo com a família, o tempo de estar fazendo talvez alguma atividade ou alguma coisa que gosta, para estar se sacrificando para atender tudo isso, né, para atender esse trabalho e deixar esse legado do nome da Teletex, né? Então, eu acho que é um desafio enorme e parabenizar ele porque ele está se saindo muito bem e está se tornando um profissional excelente que faria não só a Teletex, mas talvez aí outras empresas, né? No que se propusesse a fazer, faria bem feito. Então, parabéns, Cris. Muito obrigado. Legal. É bacana ver que esse orgulho não é só pela empresa, né? A construção que o pai de vocês fez e vocês deram continuidade, mas é um orgulho mútuo, né? Pelo profissional e pessoa que cada um de vocês é. A gente está chegando ao fim. Eu só tenho a agradecer por tudo que vocês compartilharam, né? Da história da empresa, da história de vocês, que de certa forma se entrelaça totalmente, né? Então, muito obrigada, tá? Por tudo que vocês compartilharam aqui. Esse podcast ele faz parte também aí de um conjunto e uma série de ações voltadas para a comemoração dos 40 anos da Teletex, que faz esse ano. Então, muito obrigada mais uma vez aí pela participação de vocês. E vamos para cima. E vamos para cima. Obrigado. Valeu, obrigada.